Oi, gente, aqui é a Bruna Spoladori e hoje eu resolvi contar um pouquinho da minha experiência na Escola da Ponte. Foi uma experiência bem curtinha, assim, enfim, eu tava morando, eu fui morar em Portugal, em Lisboa, para fazer uma formação num centro que tem lá, que é o Centro em Movimento. E aí eu queria muito conhecer outras cidades, outras coisas. E eu fiquei pensando que muitas vezes eu ficava com vontade de conhecer, mas justamente por eu morar no lugar e tal, eu deixava de conhecer coisas, porque era isso, porque sempre tinha o dia seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte para conhecer. E aí eu prometi pra mim mesma que enquanto eu ficasse lá em Lisboa eu não ia fazer isso. Eu consegui isso com uma certa eficiência, não muita, mas consegui, assim. E uma das coisas que eu tinha muito desejo era de conhecer a Escola da Ponte, porque esse lugar da educação é um lugar que muito me interessa. Eu sou apaixonada por arte, por dança, por movimento, mas o lugar da educação é um lugar muito instigante para mim, sempre foi, desde a época da escola, desde que eu estudo, né? Todo mundo estuda, mas enfim, desde a época. Desculpa, nem todo mundo estuda, né? Mas, enfim. Que isso também, infelizmente, no nosso país também é um lugar de privilégio, né? Mas, enfim, isso é um lugar que muito me interessava. E aí eu comecei a ler várias coisas, a ver vídeos da Viviane Mosé. E aí eu comecei a ler alguns livros dela, né? E tem um livro que é maravilhoso, que agora eu esqueci o nome, olha só isso, né? Enfim, eu coloco aqui embaixo depois pra vocês o nome do livro da Viviane Mosé, em que ela entrevista vários educadores para falar sobre educação no século XXI e tal. E aí um deles foi o cara que transformou a Escola da Ponte, né? Que é o Pacheco... meu Deus, me fugiu o nome, peraí. Vou olhar aqui rapidinho. E aí eu fui... E aí como eu tava lá em Portugal, né? Eu fui ver José Pacheco. Eu fui ver se eu poderia conhecer a Escola da Ponte e tal. E aí eu entrei em contato, eu acho que eu entrei num site, assim, e eles diziam que acho que eles só recebem visita, agora eu não lembro exatamente se é uma vez por mês, como que é isso, mas tem uma data específica em que eles recebem as visitas das pessoas. E é um dia da semana, assim, não sei se é uma quinta-feira, uma segunda-feira, não lembro direito. Precisaria entrar de volta no site para ler, assim, já faz um tempo. Isso foi, acho que foi 2013 ou 2014, acho que foi 2014. E aí eu escrevi um e-mail para eles, contando um pouco da minha história, assim, falando que eu era bailarina, mas que eu tinha muito interesse em educação, que eu vinha lendo esses livros e que eu tinha muito interesse em conhecer espaços em que tivesse uma educação diferente, né? Que pensa o mundo de uma forma diferente, não só essa educação tão dura, tão rígida, que vai deixando os corpos cada vez mais dóceis e sentados na cadeira e que não considera que a gente é corpo e que a gente é emoção e que a gente é vida, né? Uma vida pulsando dentro da gente, né? E aí escrevi tudo isso para eles e tal, e aí eu consegui agendar. Inclusive quem responde os e-mails são alunos da escola, então isso é muito interessante de ver, assim, que eles vão educando esses alunos para que eles realmente tenham autonomia e tomem conta da escola, e cada série, enfim, tem uma função, né, para realizar. E aí são os alunos que marcam essas visitas, e aí eu consegui agendar, eu fiquei super feliz, e aí eu fui para lá. Enfim, tive que fazer uma pequena viagem assim até o porto, e aí depois andar de trem e tal, e chegar até a cidadezinha. Cheguei super cedo, fui comer numa padaria, depois voltei.
E aí eu fiquei super feliz, porque quando eu cheguei lá, eu tava meio sozinha, assim, e aí eu descobri que tava, naquele mesmo dia tava acontecendo uma visita de uma universidade de Portugal, agora não lembro que cidade que era. E aí uma das professoras, ela falou pra mim, nossa, que curioso eles deixarem você vir, porque em geral eles não deixam pessoas sozinhas virem. São mais grupos e grupos de universidade, de faculdade, de pessoas que estudam educação, enfim. E aí eu contei essa minha história pra ela, que eu tinha escrito um puta e-mail contando toda essa história e tal, e eu acho que foi por isso também que elas me receberam, assim, né? E aí ela ficou, nossa, deve ter escrito um e-mail super legal e tal, pra eles deixarem. E aí eu fiquei super feliz com isso, assim, não feliz por eles não deixarem pessoas sozinhas entrarem, né? Mas por eu ter conseguido, apesar disso, assim, né? E aí, então, basicamente, assim, você chega lá, você é conduzido pelos próprios estudantes, os alunos das escolas, são eles que te conduzem pela escola, e eles vão te apresentando todas as salas. Quando eu fui, três turmas ficavam juntas, então é como se fosse assim, o primeiro, o segundo e o terceiro ano ficam juntos, depois o quarto, o quinto, o sexto e assim por diante. E aí as salas, elas têm até algumas divisórias, mas são divisórias que elas são móveis. Então você pode, em alguns momentos você pode separar, em outros momentos você pode juntar as várias salas da escola. E nas paredes, assim, tem coisas escritas assim. Então não tem grade horária das aulas, né? Então o que eles recebem é tipo os conteúdos que eles têm que cumprir naquele ano, que eles deveriam aprender. E aí os livros ficam lá espalhados e tem carteiras. E eles ficam, então eles pegam esses livros, eles são meio autodidatas, eles vão estudando. E aí tem os professores que acompanham esses estudantes. E aí, caso você precise de alguma ajuda, o professor está ali disponível para você. E aí nas paredes tem umas coisas que eles escrevem que está escrito assim, o que eu sei e posso ensinar. Então os alunos eles colocam o nome deles ali e o que eles poderiam ensinar em termos de conteúdo. E aí o outro papel está escrito assim, o que eu estou com dificuldade para aprender. E aí os alunos também escrevem ali quais são as dificuldades deles. Se os professores percebem que tem um número entre 4 a 5 alunos ou mais que tem alguma dificuldade num assunto específico, aí eles fazem aulas expositivas para tratar desses assuntos. Se não, eles tentam resolver no 1 a 1, ou então esses próprios alunos que sentem que podem explicar essa matéria, eles se reúnem em grupos de estudos ali naquelas mesas, e eles vão se educando ali entre eles, né? Tinha umas outras coisas nessas paredes. Eles têm mensalmente, se não me engano, reuniões em que eles resolvem questões da escola e também questões de relação entre eles. Então, por exemplo, se está tendo muita briga na escola numa certa turma, não são os professores nem os pais que vão resolver isso. Então são as próprias crianças, elas fazem assembleias para resolver, e elas mesmas vão se gerindo e encontrando soluções e tal. Então é muito incrível assim de você ver. Quando chega na parte final, chega a parte das crianças menores, assim, de 4, 5 aninhos. Tinha uma menina que estava com a gente, que ela tinha essa idade. E aí ela mesma... E aí é muito bonito de ver, porque a menina mais velha, se ela devia ter uns 13, 14 anos, ela se abstém de falar. E aí ela deixa com que essa menina de 5 anos... eu fico até emocionada, assim, porque é muito bonito mesmo. Explique... o que acontece ali na turma deles e tal, e aí ela explica muito do jeito dela, com as palavras dela, e essa menina mais velha, ela em nenhum momento ela interfere, assim, ela super deixa a outra menina tomar a frente, e isso pra mim foi super bonito de ver, assim, esse lugar de escuta, de autonomia e de construção, disso, assim. Então é isso. Essa foi a minha experiência com a Escola da Ponte, espero que vocês tenham gostado de eu compartilhar. Se vocês tiverem mais alguma questão, por favor, me digam. Esse vídeo já tá ficando grande demais, acho que vou ter que dividir em 2.
Mas é isso, foi essa experiência, e é uma experiência muito potente para a gente pensar a educação nesse lugar de autonomia, de escuta, de respeito ao outro, e de saber que as crianças têm sim, elas sabem sim se cuidar, se escutar, e se isso for propiciado a elas e for também incentivado, né? Então eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, sobre, nossa, essas crianças, né, essas pessoas, elas vão crescer, e que qualidade de adultos elas vão ser, que mundo que elas vão criar, que elas vão gerir, como que elas vão se relacionar nessas empresas, nessas escolas, como que elas vão ser pais e mães e coisas assim, né? Então te faz pensar muito sobre isso, sobre os futuros que estão sendo criados a partir dessa educação, né? Então a minha experiência foi muito essa, foi lindo de ver, foi muito potente. Tenho desejo de voltar lá outra vez. Fiquei sabendo de pessoas que fizeram estágios lá. Então, enfim, eu já tô com 32 anos, eu não sei se isso vai ser possível ainda, mas fiquei com muito desejo, assim, de vivenciar um pouco mais isso com eles, assim, se isso fosse possível e tal. E é muito esse lugar, da autonomia, da escuta, do aprendizado com o outro, e desse lugar das paredes que eles vão se organizando, vão lendo, vão se descobrindo ali junto, né? E aí tem esses conteúdos, e daí tem algumas avaliações que são feitas. Eu não lembro exatamente como são as provas, se são os próprios alunos que marcam, mas eu imagino, agora eu não lembro direito disso, eu acho que tem sim formas de avaliação, não são como as nossas, de múltipla escolha, nada disso. Eu imagino que devam ser coisas mais discursivas e de escrita e coisas assim. Mas é muito isso, é você que marca essas provas no seu tempo e tal, enfim. E é isso. Então, um puta conhecimento, um puta saber desse lugar de saber escutar os tempos também de cada um, né? E é isso. E eu espero que esse tipo de educação possa se espalhar, e não para ser a única, universal no mundo inteiro, para todas as pessoas do mundo inteiro, porque eu sei que tem gente que não se adapta a isso também, mas que para que a gente possa sim pensar outros modelos de educação e de escola para atender esses diferentes seres humanos que a gente tem no mundo, né? Então, por que não criar diferentes tipos de educação e de escolas em que as pessoas possam ir se entendendo, se reconhecendo e vendo em que lugares elas se reconhecem, né? E é assim como a dança, né? Existem muitas danças, e tomara que sejam criadas cada vez mais e que as pessoas possam ir se reconhecendo nesse lugar e o que interessa para cada uma delas, que tipo de movimento elas precisam fazer, elas querem fazer, né? E é isso. Beijo, gente, e até a próxima.